Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos radiante ainda, né, de ontem. Falei com o pastor Tiago agora, ainda temos lenha para queimar. A carne está um pouco cansada, mas o espírito, a nossa alma, ela está queimando, ela está radiante. Glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Salmo 92. Versículo 12. Salmo 92, versículo 12. Vamos trabalhar esta manhã a parte B. Vamos ler o versículo inteiro, mas vamos focalizar na parte B desse versículo. Salmo 92 está no meio da Bíblia, né? E o versículo 12. Diz assim a palavra: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os irmãos podem se assentar. Senhor, te agradeço pela vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Te agradeço por esta palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender, guardar e praticar. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida nessa manhã que está aqui, porque hoje é feriado, né? Não parece, mas é um feriado hoje, né? Feriado nacional, 21 de abril. Poderia ser amanhã, né? Amanhã é segunda, já tem que todo mundo trabalhar, estudar. Hoje é feriado, parece incrível, mas é um feriado hoje. Então, nessa manhã você rompeu, né, esse início aí de outono, você rompeu o sono, você rompeu o feriado também. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu a melhor parte, né, para o Senhor nesta manhã. Eu queria cumprimentar também aos ouvintes da nossa rádio, você que está assistindo esse culto pelo aplicativo, você que ainda irá assistir esse culto, nossos irmãos que estão aí nos hospitais, nos presídios, trabalhando. Muito obrigado pela sua audiência nesse momento. Eu creio que Deus vai te alcançar neste lugar ainda. Nesta manhã, né, uma manhã abençoada pelo Senhor. O salmista Davi, irmãos, todos conhecem. Ele escreveu esse salmo de capítulo 92, um dos salmos que eu me identifico muito, né? E ele vem a falar sobre a parte B do versículo 12, né? Crescerá como o cedro do Líbano. O que isso quer dizer? Crescerá como o cedro do Líbano. O que é um cedro? Talvez você nesta manhã já ouviu falar, mas não sabe o que é um cedro, né? O cedro é uma árvore milenar, né? Uma árvore que existe há mais de 4.000 anos. Né? Se você for ler a Bíblia, né, algumas vezes vai aparecer essa palavra cedro do Líbano, né? E por que cedro do Líbano? Nós iremos aprender nesta manhã, né? Quando ele escreve, ele deixa bem claro: crescerá como cedro do Líbano. Essa árvore, para você que gosta de geografia, é uma árvore que é símbolo de um país lá do Oriente Médio, um país chamado Líbano. Inclusive na bandeira desse país, essa árvore está centralizada, né? Ela é um símbolo nacional desse país, né? Ela representa a força, né, ali para aquela nação, né? É uma árvore que era encontrada, né, na época que foi escrito o Salmo, principalmente ali nas regiões montanhosas do Líbano. O Líbano é um país que fica no Oriente Médio e faz fronteira, né, com Israel, né? O sul do Líbano faz fronteira com o norte de Israel. E nas regiões montanhosas desse país, e nas regiões montanhosas também de um outro país chamado Turquia, é ali que existia essa árvore, o cedro do Líbano. Hoje no Brasil também nós temos cedro, meio parecido com as características do cedro do Líbano, né? Porque existem muitas mutações, né?
geneticamente, hoje se pode modificar algumas árvores, mas Davi ele se referiu ao cedro do Líbano. E por que ele fala? Por que ele compara o crescimento com o cedro do Líbano? Por que ele compara que nós devemos crescer como o cedro do Líbano? Eu fui pesquisar, porque tem que ter alguma coisa aí para ele escrever isso, para ele comparar um crescimento com o cedro do Líbano. E eu pesquisei, eu conversei com alguns amigos libaneses que aqui temos nessa cidade, consegui algumas coisas, e é muito interessante, irmãos. É muito interessante o que ele quis dizer nesse versículo, Hoje em dia, nós podemos encontrar essa árvore aqui em Foz do Iguaçu mesmo, o cedro. Atrás da minha casa tem um cedro. Não sei se é do Líbano, é meio diferente um pouco, mas eu tenho observado o cumprimento disso ali, através dessa árvore, E a primeira característica do cedro do Líbano é uma árvore que tem raiz, é uma árvore que tem as raízes mais profundas. A raiz do Líbano, para vocês terem ideia, do cedro do Líbano, ela atinge até 1,5 metro de profundidade. Então, quando você planta o cedro do Líbano, ela vai crescer 1,5 metro para dentro da terra. E o engraçado é que isso ocorre durante 3 anos, ocorre esse processo. A raiz ela desce cerca de 1,5 metro até 2 metros para dentro da terra. E na superfície não acontece nada com a árvore, é apenas um broto de cerca de 5 centímetros. Então essa árvore ela cresce primeiro para dentro, nas regiões montanhosas. São muitas pedras ali, e ela vai crescendo. Em 3 anos, ela atinge 1,5 metro a 2 metros de profundidade, E essa raiz, ela só vai parar de crescer quando acontecer algo. Quando ela encontra uma pedra, quando ela encontra uma rocha ali no fundo da terra. E daí ela vai abraçar, a raiz ela vai começar a abraçar aquela rocha. E daí ela vai parar de crescer, porque ela vai abraçar ali aquela rocha, e ali ela vai conseguir os minerais. Ali ela vai conseguir o que ela precisa para crescer. Está entendendo aí, pastor Tiago? Pegou? E depois de 3 anos que ela cresceu para dentro, a raiz, que ela alcançou aquela rocha, que ela começou a obter os sais minerais, que ali ela encontrou água, ela vai começar a brotar. E nesta manhã eu quero dizer para você, você é esse cedro. E Deus nesta manhã, como já foi falado aqui, Ele vai te esconder. Primeiro Ele quer que você cresça para dentro. Ele quer te esconder nesta manhã. Não foi em vão que você veio aqui. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi a sua semana, como vai ser essa que vai entrar. Mas Deus quer tratar com você nesta manhã aqui. A primeira coisa que você precisa ter é raiz. Aqui, o nosso tema, é preciso você ter raiz. Mas só isso não é suficiente. Tem árvores que têm raiz e acabam não produzindo. Tem árvores que têm raiz que acabam caindo no primeiro vento. O cedro do Líbano é diferente. Ele se agarra à rocha. Ele passa tempo. E a Bíblia fala que quem é essa pedra? Quem é essa pedra de esquina? Quem é a rocha? Aonde você tem que edificar a sua casa? É na rocha. E ela está aqui nesta manhã. Antes de você chegar, a rocha já chegou, irmão. Jesus, Ele está aqui nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que abraça, ali vai começar o crescimento. Primeiro ela cresceu para dentro, Quantas das vezes a gente já chegando num determinado lugar, numa empresa, e você já quer chegar lá já pegando o maior cargo, auxiliar, não aceito, ou que já quer logo da financeiro, Walter? Financeiro é o melhor, Já quer o cargo mais alto ali, de gerente. Irmão, cresça primeiro internamente. Faça cursos,
né? Peça discernimento para o Senhor. Você não vai chegar já chegando lá. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3:3. Há tempo para todas as coisas, debaixo dos propósitos de Deus. Tudo tem um crescimento. Você já não pode chegar na concessionária lá para comprar um carro, o primeiro carro. Você não pode chegar lá e já escolher uma BMW. Você não pode escolher um carro importado, porque você não vai ter condições. Vai ser muito difícil você pagar IPVA, vai ser muito difícil você manter esse carro. Então, tudo tem seu tempo, irmão. Tudo tem seu tempo. E é esse tempo que nós precisamos. É esse tempo que tem faltado hoje em nossas vidas. Gastamos tempo com vários entretenimentos, né? Temos tempo para várias coisas. Só que o tempo mais precioso, que é se agarrar, que é abraçar a rocha, muitos têm desprezado, né? O tempo que nós passamos ontem aqui, pastor, à tarde, irmãos, não tem tempo melhor que você passar na presença do Senhor. Não tem. Você não está perdendo tempo. Vai ter agora a conferência das mulheres, dia 18. Tem culto dos homens, tem culto das mulheres. É um tempo precioso que nós temos. Hoje é a oportunidade. Tem muitas nações, tem muitos povos que não se pode se reunir igual nós estamos reunidos aqui. Tem povos que anseiam, nações que anseiam ter esse momento para se reunir, para adorar a um Deus vivo. E você é privilegiado. Você foi escolhido nesta manhã para apresentar esse tempo precioso ao Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Precisamos ter mais tempo para o Senhor. Precisamos ter mais tempo. O apóstolo Paulo escreveu que o homem deve remir o seu tempo. O homem deve administrar o seu tempo e reservar, né, o tempo para o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo, como que você vai passar com o Senhor? Tempo com a palavra, irmãos. A palavra foi falada aqui nesta manhã. O próprio salmista Davi escreveu: a tua palavra, Senhor, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Nós temos a nossa escola bíblica. Missionária Cecília, até dia de segunda-feira estava tendo. Ainda está tendo? Dia de segunda-feira, irmãos. Dia de quarta-feira, uma bênção. Sábado, antes do culto dos jovens. É um tempo que nós podemos reservar para o Senhor. Momento da palavra. Tempo de palavra com o Senhor. Tudo pode ser bom, mas não existe coisa melhor que você aprender a palavra do Senhor. Momentos de oração. Temos orações aqui durante o dia, orações pela madrugada. Tempo de oração. É esse tempo que você precisa ter com Deus. Tempo de comunhão. Tempo de intimidade. Hoje é difícil, porque nós trabalhamos, né, estudamos, temos famílias. Chega em casa cansado, aí tem aquele sofá ali te chamando. Aí você janta aquela comida maravilhosa da sua esposa, ou da sua mãe, de alguém, e daí já dá vontade de dormir, de deitar. São várias coisas, irmãos, que você tem que lutar hoje em dia. Mas a prioridade, né, nós estamos nos últimos dias. A prioridade é o tempo com Deus. É o tempo que você tem que ter com a rocha. Porque estamos nas últimas horas. O noivo irá vir buscar a noiva, né? Os últimos acontecimentos, é guerra quase todo dia agora, toda semana está tendo, praticamente, ataques de guerras, terremotos, tudo está se cumprindo, irmãos. Tudo está se cumprindo. Então, como que você vai passar a eternidade com Ele, se você não está tendo tempo para Ele aqui na terra? O noivo irá vir buscar. O noivo irá buscar a sua noiva, e que você esteja preparado, que você esteja abraçado com Ele o tempo todo. São muitas coisas que vão tirar você desse foco, de abraçar a Ele, de tocar na rocha. Mas a raiz do cedro, ela é perseverante, irmão. Ela não vai direto na rocha, ela encontra vários obstáculos. Você sabe como que é um solo? Quem mexe com terra sabe, encontra várias coisas. Só que ela, enquanto não toca na rocha, enquanto ela não encontra a rocha, a raiz do cedro do Líbano, ela não desiste. Então persevera,
persevera nesta manhã. Persevera no seu emprego, persevera na sua família. Não desista. Não desista e abrace essa rocha. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Marcos, no capítulo 3, e o versículo 13, fala que Jesus, ele subiu ao monte e chamou os discípulos para si. Chamou aqueles que ele quis, né? O Senhor chamando os seus discípulos para ele. O que isso quer dizer? Jesus, ele chama os discípulos, para os discípulos terem um tempo com ele. Vocês podem ver que os discípulos já não saíram pregando, já não saíram para toda a Judéia, para toda aquela região. Não. Era preciso eles passarem um tempo com Jesus ali. Um tempo de ensino, um tempo de mesa, né, que precisava ter. Então, o próprio Jesus nos deu esse exemplo. Ele já não chamou você para trabalhar. Não, primeiro você precisa ter um tempo de intimidade com Ele. Primeiro você precisa ter momentos a sós com Ele. E nesta manhã, você precisa voltar a abraçar a rocha. Você precisa voltar à casa do Pai. Teve muitas coisas que fizeram, que estão te distraindo, e você está soltando da rocha. Ou até mesmo você já soltou e não está conseguindo mais abraçar essa rocha. É preciso você voltar para a casa do Pai. É preciso você voltar a abraçar essa rocha. É preciso você passar tempo com Ele. A raiz passa cerca de 3 anos ali abraçado. E daí ela começa a crescer. Então aquele lugar ali que você orava antigamente, aquele lugar que você chorava, eu não sei se é na sua casa, se é na sua empresa, Ele está lá te esperando. Deus está te esperando naquele lugar. Faz tempo que você não vai lá, né? Faz tempo, você até sente vontade, mas você não tem força, porque existem muitas coisas te puxando para a superfície. Existem muitas coisas que não querem que você fique ali escondido. Que você possa romper nesta manhã. Que o Senhor possa te dar forças, né? Que a partir do momento que você voltar a tocar na rocha. Por que aquela mulher foi curada quando tocou em Jesus? Todo mundo tocava nele ali, numa multidão. E ele sentiu que saiu virtude ali dele, porque ela tocou com fé. Ela falou: eu preciso tocar, porque eu sei que eu vou ser curado. Então a rocha está aqui nessa manhã, irmão. Toque nela. Se você quer ser curado, se você quer a salvação da sua família, se você quer uma porta de emprego, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você precisa tocar. Você precisa abraçar. Se você ficar só olhando, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você precisa tocar na rocha. Glorificado seja o nome do Senhor. O quanto Deus tem tido de você, né? O quanto Deus tem tido de você, né? Às vezes você pode falar: eu tenho tempo para Deus, mas como tem sido esse tempo? O importante é quanto Ele está tendo de você. Quanto tempo você tem durado desconectado, se apresentando para o Senhor. Quanto tempo você tem se apresentado vazio para Ele, né? Porque às vezes é como se fosse uma oração, um ritual, né? Você vai dormir, é só ali 1 minuto, vai jantar, 20 segundos a hora ali, acabou. Deus não precisa disso, isso são rituais. Deus, Ele precisa de intimidade, você precisa de intimidade, eu preciso de intimidade com Ele. Eu estou falando com vocês aqui, mas a palavra me corta também, porque, olha, o tempo, irmão, hoje em dia para nós, você tem que ter muita sabedoria. Eu peço muita sabedoria para Deus, para me saber administrar o tempo. É difícil, e sem tempo, você não vai conseguir tocar na roda. Você precisa chegar ali e se desapegar. E aí você chegar e abraçar, e mergulhar, e ficar ali com Ele o tempo todo, o tempo que for preciso, né? Nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas obrigações, mas o tempo de qualidade, o tempo de comunhão, o tempo de mesa, o tempo de intimidade, é o mais importante, Por que a palavra diz: buscai primeiro o reino, né? E as demais coisas serão
acrescentada, né? O reino tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Hoje nós perdemos muito tempo, né? Às vezes você fala, mas eu não consigo crescer, eu não saio do lugar. Você está andando com pessoas erradas. Você está no caminho de Emaús. Você tem que voltar para Jerusalém. Você tem que tomar um posicionamento. Deus tem contemplado os bastidores, né? Você tem passado mais tempo com coisas vãs, com entretenimentos, falando mal da vida dos outros. Olha o tempo que você gasta diante de um celular. Todos têm celular hoje em dia. Muito raro alguém não ter. Mas olha o tempo que nós gastamos, irmãos, diante de uma tela, né? Se você, cada vez que você olhar no seu celular, você evangelizasse alguém, estava todo mundo evangelizado nesse mundo. O Brasil é a segunda maior nação que tem em questão de tecnologia, de celular, de acessos. Olha o tempo que gastamos. É muito importante. Mas não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, um aparelho. Não pode. Você tem que passar tempo com o celular, mas o tempo maior tem que ser com a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ela começa a crescer. Depois de 3 anos, começa a crescer, começa a brotar. O interessante é que a região que dá essa árvore são regiões montanhosas. Não? Existem outras árvores ali próximas, só que ninguém vê ali a árvore do cedro do Líbano. Todos olham outras árvores e ali, só aquela pequenininha, raquídica ali, não cresce. 3 anos ali, essa árvore aí não vai dar nada não, pastor. Daí, desde o dia que eu plantei, tem 3 anos, nunca deu nada. 5 centímetros só, essa daqui eu já plantei, tem 3 anos, já vai para dar fruto. Né? E todos menosprezam ali o cedro do Líbano. Só que daí ele começa a crescer. E a segunda qualidade que nós encontramos, ele tem um crescimento, ele tem uma direção, essa árvore, né? A pastora Kelly louvou aqui a face adorada. O tronco, o cedro, ele cresce reto, ele cresce em direção ao céu. Você precisa ter uma direção. Você precisa saber de onde você veio. Você precisa saber para onde você vai, né? Quando nós entregávamos um sopão, nós chegávamos nas pessoas e falávamos, de onde você veio? Não sei. Para onde você vai? Também não sei. Eu fico andando. Nós não podemos ser andarilho, irmãos. Ficar andando, não sabe de onde veio e para onde vai. Você é peregrino. A Bíblia fala, você é peregrino, você está de passagem aqui. Há uma cidade te esperando. Há uma face adorada esperando para você adorar Ele nesta manhã. E esse tem que ser o nosso objetivo. O cedro do Líbano fica 3 anos ali dentro da terra, a raiz. Só que ele não se prende à terra. Começa a crescer. Começa a crescer. O alvo é o céu. O alvo nosso é o céu, irmãos. Hoje você não se ouve muito falar sobre céu, né? Parece que nós já conquistamos o céu. Mas a palavra diz que o céu é conquistado à força. Todo dia você tem que matar um leão para ir para o céu. Não é fácil. A palavra vai te dar o direcionamento. A oração vai te dar o direcionamento. A obediência vai te dar o direcionamento. E ele cresce. O cedro vai crescendo. Chega a crescer a 40, 50 metros de altura. E ele começa a chamar a atenção, né? Aquela árvore ali que ninguém dava valor, começa a crescer. E o interessante é que ela é uma madeira compacta, né? O cedro do Líbano, ela transmite cheiro, o tronco, um cheiro suave. E ela começa a chamar a atenção. E tem uma direção. Você não vê o cedro. Eu tenho prestado atenção nesse cedro lá atrás de casa. Ele não sai daquela direção. Ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Então você tem que ter convicção
do seu chamado. Você tem que ter convicção das suas opiniões com base bíblica. Você não pode ficar indo pela cabeça dos outros, indo por qualquer onda, qualquer movimento você já quer ir. Não, irmãos, tem coisa que Deus não está no negócio. Tem vento que Deus não está no meio desse vento. Direcionamento, posicionamento. O cedro, ele tem uma posição vertical e não muda, não muda. E ele tem, a partir do momento que ele começa a crescer, as pessoas começam a observar: nossa, como que essa árvore é bela, como que essa árvore está crescendo rápido, demorou, mas agora está crescendo. Por quê? Foi escondida. Vai chegar o tempo de você sair lá do campo, vai chegar o tempo de você vir para o palácio. Davi estava escondido lá, Deus escondeu Davi, né? Os irmãos dele, tudo ficava ali com o pai dele, ficava ali na cidade, e Davi escondido, irmãos, no campo, né? Ninguém ia lá ajudar ele, era só ele, cuidando das ovelhas. Vinha um urso atacar, matou o urso. Veio o leão, também matou. E ainda tinha que levar queijo para os irmãos. Olha para vocês verem, ninguém notava Davi. E houve uma reunião que acabaram esquecendo de Davi, irmão. Até o pai dele esqueceu dele. Os irmãos esqueceram. Mas Deus não esquece. Você está escondido. Você está escondido, irmão. Deus te escondeu, ninguém está te notando. Ninguém. Não está chamando a atenção de ninguém. Só que vai chegar um momento, você vai crescer. Vai vir o Golias, você vai derrubar ele. E aí o Senhor vai te trazer para o palácio. E ali você vai comer pão. Ali você vai comer o maná, você vai sentar na mesa com o rei. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você está escondido, irmãos. Só que nós queremos as coisas rápidas, né? Tudo hoje é o fast food, né? Tudo é um toque no aplicativo, você consegue muita coisa. Só que Deus é diferente. O tempo dele é diferente. E a ansiedade é nosso maior inimigo. Você tem que controlar a ansiedade. Não é, eu quero tudo para ontem, tem que ser agora. Não, com Deus é diferente. Primeiro ele te esconde, ele te trata ali, ele vai te moldando, ele vai te alimentando, e daí ele faz você romper a superfície e você começa a crescer. E o interessante é que quando começa a crescer esse tronco, acontece um processo que quem já estudou, está estudando, vai aprender. O processo da fotossíntese. Veio essa palavra para mim quando eu estava preparando. O Espírito Santo falou comigo, fotossíntese. Isso não foi nenhuma pessoa que me falou, né? Mas toda planta, toda árvore ocorre esse processo. Fotossíntese. O que é a fotossíntese? Eu já tinha aprendido na escola, mas eu tinha esquecido. A fotossíntese é o processo de circulação de energia de toda a árvore, de toda a planta. A partir do momento que a raiz ela obtém a energia, os nutrientes, a própria raiz começa a enviar para o tronco, começa a enviar para as folhas, e ali a árvore começa a desenvolver, né? Começa a haver essa circulação, uma seiva, chamada seiva que circula dentro das árvores. Tanto que tem árvore que quando você corta ela, parece que ela está chorando, né? Principalmente a figueira chilena, mas é a seiva que escorre ali onde você fez o corte. Então, ocorre esse processo de fotossíntese. E o que Deus falou para mim? A fotossíntese, irmãos, é o Espírito Santo. Ele começa a correr dentro de você. Ele começa a queimar ali. Ele começa ali a arder. E aí aquelas coisas que você fazia, você já não quer fazer mais. Começa a queimar. Aí você começa a ter vontade de orar de madrugada, você começa a ter vontade de querer falar de Jesus tudo quanto é lugar. Aquilo ali começa a queimar dentro de você, começa a te nutrir,
É a força que a planta precisa, que a árvore precisa. O Espírito Santo, irmão, ele precisa estar dentro de você. Ele precisa fazer morada em você, como já foi falado aqui nessa manhã. É o Espírito Santo, irmão, é a presença dele. Uma certa vez Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá em tal lugar, tem algo lá para ti. O que Moisés falou? Senhor, não. Se a tua presença não for comigo, negativo, eu não irei. Então é a presença do Senhor que faz a diferença em nossas vidas. É essa seiva que tem que correr. Se ela não correr dentro de você, você vai morrer. Você vai ser uma árvore raquídica. Você não vai se desenvolver. Então, a tempo e fora de tempo, busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença dele através da palavra. Busque a presença dele através de comunhão. É por isso que você precisa ter esse tempo com ele. E é coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele não avisa quando ele vai começar esse processo dentro de você. Você pode estar dentro de um ônibus, num banheiro, aí ele vem, irmão. Se você chamar, se você invocar, ele vai vir. E quando ele vier, ele vai te pegar. E aí você vai sair do chão. Você vai sair do chão. Você vai começar a crescer. O pastor Tiago que usa essa expressão, sair do chão. E aí você começa a crescer. Essa seiva começa a correr e não vai parar mais. É o tempo todo. É o tempo todo. Vão te chamar de louco, vão te chamar de alucinado, vão falar que você é quadrado, vão falar que você é antigo, mas não liga. Você tem compromisso na terra, você tem compromisso com os homens. O seu negócio tem que ser com alto. Seu objetivo tem que ser o céu. E é por isso que o cedro cresce em direção ao céu. E são cerca de 5 pessoas para abraçar um cedro. O diâmetro dele, uma pessoa só não consegue abraçar. São árvores que chegam a ter até 1000 anos. São árvores que têm uma durabilidade muito maiores que outras árvores. Por quê? É uma árvore que tem raiz. É uma árvore que cresce. É uma árvore que tem seiva. É uma árvore que produz galhos, que é o que nós vamos ver mais adiante. É uma árvore que produz frutos. É por isso que o salmista Davi compara o crescimento como o cedro do Líbano. Eu não estou te dizendo para você comprar, aí amanhã já comprar uma muda do Líbano, do cedro, e colocar dentro da sua casa, para você ir crescendo junto com ele. Não, essa mensagem é espiritual, e você está entendendo. É no mundo espiritual que Deus quer que você cresça. Deus quer separar os meninos e os homens. E Deus quer que você cresça abundantemente. Deus quer que você cresça lá na sua empresa. Deus quer que você cresça naquela escola. Deus quer que você cresça naquele bairro. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, irmão. Não é pecado você viver bem materialmente. Deus vai dar esse crescimento para você. Mas a partir do momento que você tiver um tempo para Ele, a partir do momento que você tiver esses momentos com Ele, aí a sua história vai começar a mudar. As pessoas vão começar a te observar. O que aconteceu com Ele? O que está acontecendo com ela? Ninguém vai entender, irmão. Ninguém vai entender, só que você vai entender. E isso já basta. Isso já é o crescimento que Deus vai trazer para a sua vida. São as raízes que vão estar alicerçadas. Glorificado seja Deus. Você vai ter uma identidade. Não tem nenhuma árvore que parece que é igual ao cedro do Líbano. Ela tem uma identidade única. O cedro, ele é uma árvore que se destaca, né? Tem particularidades sobre aquela árvore. E ninguém confunde. Você bate o olho lá, você vê, aquele ali é um cedro. Aquilo ali é um cedro. As pessoas hoje, elas podem olhar para você e falar: aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali é uma mulher de Deus, aquilo ali é um jovem de Deus.
aquele ali é um obreiro. Aquele ali sim, as pessoas vão olhar para você e vão dar testemunho de você, porque você está crescendo na direção. Você está crescendo em direção ao céu. Você precisa desejar a presença dele todos os dias em nossas vidas e na sua vida. É uma árvore resistente e ela traz refrigério. Essa árvore hoje, até aqui no Brasil, está proibido o cedro. Se você cortar ela, você está cometendo um crime ambiental. É uma árvore que está em extinção, o cedro do Líbano. Você pode podar, né? Mas cortar você não pode. É proibido por lei o corte. E também lá também, no Oriente Médio, é proibido você, em determinadas regiões, você cortar essa árvore. Por quê? Nos últimos anos, sofreram muitos ataques essas árvores. Elas foram afetadas, elas têm grande valor comercial, né? E hoje se estipularam várias leis para protegerem essas árvores, porque são resistentes, elas resistem principalmente às estações do ano, né? O cedro do Líbano, um cedro, ele resiste o frio, né? No Oriente Médio, chega a fazer 45, 50 graus durante o dia, e à noite chega a dar temperatura negativa, chega a dar 0 graus. Então é uma árvore resistente à temperatura, ela resiste ao vento, ela resiste às diversidades. Você está me entendendo? Você tem que ser resistente, você tem que ser resiliente, né? Não pode ser um primeiro vento que vai te derrubar, que vai te entristecer, você vai querer largar tudo. Vou chegar hoje do pastor, vou falar, não dá mais, estou passando por uma dificuldade, estou passando por umas barreiras, por uma luta. Não, irmãos, Jesus, que é Jesus, ele passou aflição. O Evangelho, ele vai transformar a sua vida, mas não quer dizer que ele vai melhorar, que vai ficar um mar de rosa, você não vai sofrer perseguição, você não vai ser afrontado, você vai ser caluniado. Tudo isso vai acontecer na sua vida. Você não pode desistir. Você é cedro, você é resistente, você tem que passar pelas 4 estações, você tem que passar pelo frio, você tem que passar pelo sol, pelo vento. Eu não sei qual estação que você está vivendo aqui nessa manhã, mas saiba de uma coisa, Daniel capítulo 2, versículo 12 e 13, se não me engano, Deus, ele muda as estações, Deus, ele muda os tempos. Se você está passando um inverno rigoroso, fica tranquilo, vai vir o sol, vai vir o verão, vai passar o vento, vai virar uma brisa, o vento. Deus vai mudar essa estação que você está passando. Existem estações que trazem dificuldade, né, para a árvore. Existem estações que trazem dificuldade para nossas vidas. Do nada, de repente está tudo bom, no outro dia vira tudo de cabeça para baixo. Você descobre uma doença incurável, alguém da sua família está doente, você chega na empresa, te dão um aviso, do nada, de repente muda a estação. É impressionante, meu. É impressionante. Eu desconfio, quando está tudo dando certo para mim assim, eu já vou me preparando para o que vai vir para frente. Porque senão você entra na zona do conforto, né? Se ficar tudo bom, tudo normal, você não vai nem querer vir adorar a Deus mais. Está tudo bom, está tudo tranquilo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isso foi Jesus que disse, irmão. Foi Jesus que disse. Então, essa estação, esse período que você está passando, a gente não estava esses dias aí no maior calorzão? Eu trabalho com ar-condicionado, sofri demais, mano, nesse calor. Agora aí, ó, mudou. Deus tem o controle, irmão. Deus tem o controle. O homem tenta ir para a lua, tenta fazer chover, né? Joga o produto lá na nuvem para chover em tudo quanto é lugar. Mas o controle é dele, o controle é de Deus. Se Deus quiser fazer nevar, Ele vai fazer nevar.
Se Deus quiser sol, Ele vai fazer sol na sua vida. Se Deus quiser que venha um vento, vai vir, mas Ele está no controle. Ele não vai te dar nada além do que aquilo que você não possa suportar. Aleluia. Deus vai mudar essa estação. Não vai ficar o ano inteiro inverno. Você não vai ficar o ano inteiro passando por isso. Deus vai mudar essa situação. Talvez você saia daqui, lá fora já esteja tudo resolvido. A hora que você sair daqui, talvez demore mais algum tempo. Mas creia, o que Deus prometeu para você, continua de pé. E Deus te plantou como cedro. Ninguém arranca, irmão. Ninguém consegue arrancar o cedro. Ninguém tira ele do lugar. Deus te plantou ali no meio da sua família. Deus te plantou aqui nessa igreja. Deus te plantou ali naquele bairro. Deus te plantou nessa cidade. E é só Ele que pode tirar. Não adianta fazerem planos para tirar você. Não adianta o homem falar, não, vamos fazer a caminha dele, vamos tirar ele dessa empresa. Não, não, não. Ele está no controle. E só vai acontecer alguma coisa com você se Ele permitir. Se Deus não permitir, ninguém tira, irmão. É por isso que Ele te dá raízes. É por isso que você tem que ficar abraçado com Ele. Ninguém consegue tirar. Ninguém consegue arrancar. Como é que vai arrancar uma árvore que está agarrada numa rocha? Vão cavar e vão desistir. Esse daí não tem jeito. Esse não tem jeito de arrancar. Vão desistir, vão para outro. Vamos para outro. Esse daí não tem jeito. Não tem jeito, missionário Cecília. Aquele ali é duro na queda. Aquele tem raiz. Vamos fazer de tudo, mas é aquele que plantou. É Ele que vai tirar. Se precisar um dia, Ele vai te arrancar. E vai te levar para um outro lugar. Porque você tem raiz. E eu estou te falando de uma pessoa que entende de árvore. Entende de madeira. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, irmãos. Ele entende. Não é leigo na área. Ele conhece todos os tipos de madeira. O pastor Tiago falou sobre madeira aqui domingo passado. Então, ele conhece. Ele sabe o tipo de madeira, o tipo de árvore que você é. E Ele cuida de você. Eu fiz um curso ano passado de carpintaria. Irmãos, é terrível. A pessoa tem que ter o dom. Tem que ter o dom. A gente tinha as mais ferramentas tecnológicas para trabalhar na área de carpintaria, no curso ali. Só que você tem que ter o dom. Você tem que ter o jeito, né? E Jesus, ele sabe. Ele sabe onde tem um nó ali. Ele sabe onde ele tem que podar. Ele sabe tratar, ele sabe adubar a raiz, sabe molhar. Então, Ele é o carpinteiro por excelência. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E antes de você pensar no que você vai pensar agora, Ele já sabia o que você ia pensar. Antes que você formasse no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você precisa estar com Ele. Não dá para estar com Ele o tempo todo, abraçado com Ele, ficar o dia inteiro adorando. Não dá, porque nós temos coisa para fazer, né? Mas o Espírito, nosso Espírito, ele tem que sentir saudade do céu. A nossa alma, ela tem que anseiar. A nossa alma tem que desejar e morar com Ele no céu. Talvez já te falaram, céu não existe, isso aí é loucura, a Bíblia é antiga, isso aí foi escrito pelo livro dos homens, foi escrito para os homens. Não existe céu, morreu, acabou. Se enganaram. Essa é a palavra viva e eficaz. E o Deus que você serve, Ele nunca morre, Ele é eterno, e Ele vai te levar para a eternidade. E a primeira coisa, nós vamos ceiar com Ele. Nós vamos ceiar com Ele no céu. Deus vai preparar uma ceia, uma janta ali para nós, vai nos receber. E ali vai ser eterno. É isso que nós temos carregado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Temos que ter projetos? Sim. Sim, temos que estudar? Sim. Temos que trabalhar? Sim. Temos que ter sonhos? Sim. Mas a alegria da nossa salvação não pode ser substituída. Essa chama do Espírito Santo tem que queimar o tempo todo dentro de você.
O desejo pelo céu tem que estar presente o tempo todo. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu fiz esse curso, irmão, e eu aprendi muito, né? Aprendi muito, eu sei que Jesus passa aí com algumas madeiras, com algumas árvores, porque não é fácil, não é fácil. Ele é o carpinteiro por excelência. E essa árvore, ela produz grande quantidade de galhos, e consequentemente, ela traz sombra, ela traz refrigério. Os grandes viajantes que passavam ali pela região, eles colocavam ali os animais dele debaixo das árvores do cedro do Líbano e descansavam ali. Eles passavam momentos de descanso, de refrigério. Então, além dela ser resistente, ela transmite refrigério, ela transmite paz, né? É isso que nós temos que transmitir para a nossa família. É isso que nós temos que transmitir para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Paz, refrigério. Quantas pessoas têm se suicidado? Quantas pessoas têm se deprimido, né? E nós não fazemos nada. E às vezes nosso vizinho se suicida, algum amigo nosso de trabalho. Isso virou rotina agora, infelizmente. E nós deixamos de falar do amor dele. Deixamos de falar a palavra dele, aquela pessoa parte. Então que você possa trazer refrigério do cedro, que você possa trazer paz, que as pessoas possam vir até você, né? Tem pessoas que elas vêm e falam, eu me sinto bem perto de você. Elas não sabem o que é, mas ela, eu gosto, Senhor, eu gosto de você, eu sinto paz, eu sinto algo diferente quando eu estou perto de você. É isso que as pessoas precisam receber de nós, paz, refrigério, através do Espírito Santo em nossas vidas. E o fruto dessa árvore, qual que é o fruto do cedro do Líbano? É um fruto diferente, chamado pinha. Acho que todos já viram, né, a pinha, principalmente da araucária. Tem outras árvores que tem pinha, só que a pinha, ela aponta para baixo, né, a pinha dessas árvores. O cedro do Líbano, o fruto, a pinha, ela aponta para cima. O fruto, ele aponta para cima. O seu fruto, o que você tem oferecido, ele está apontando para quem? Para quem está apontando? Nós estamos nessa manhã, um momento de reflexão. Para onde tem apontado os seus frutos? Quem tem sido honrado? As pessoas têm olhado para você e têm visto quem? Elas têm visto um título em você? As pessoas, elas têm visto uma profissão em você? Ou elas têm visto o Pai? Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Você é a extensão de Jesus na terra. Você é filho. E as pessoas precisam olhar para você. E o que elas vão enxergar? O que elas vão ver? O seu fruto vai apontar para quem? O fruto do cedro aponta para o alto. Ele aponta para Deus. Nós aprendemos hoje, nós não temos nada, irmãos. Nada, é tudo emprestado. Nós vamos ter que devolver tudo. Vamos ter que prestar conta. É os dons, é os filhos, é a esposa. Tudo nós vamos prestar conta para o Senhor. É tudo dele. É tudo dele. Você só é mordomo. Você só administra. Ele vai te chamar. Vai ter um momento, você vai ter que dar o Isaac. Você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver, irmão. E se tudo isso estiver glorificando a Deus, você não vai ter dificuldade. Mas Ele vai pedir. Ele vai pedir, porque é dele. Ele não aceita a glória dele ser dividida com ninguém. Ele não aceita. Você é a imagem e a semelhança dele. Você precisa refletir o Pai. As pessoas precisam olhar para você e ver. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo algo diferente. Eu preciso de uma palavra. Eu sei que você tem. Porque eu já te observei. As pessoas já te observam primeiro. Elas vão ver seu comportamento. E elas vão ver que você dá fruto.
Elas vão ver que você é filho. E muitos vão chegar até você e vão falar: eu quero esse Deus que você serve. Eu quero esse Deus. Igual foi proclamado lá na Babilônia: todos devem adorar o Deus de Daniel. Onde estão os seus frutos? Cadê eles? Para onde eles estão apontando? Eu comecei a dar frutos. E aí veio as pedradas. Derrubaram os frutos. Veio os levantes. Veio a perseguição. Eu parei de dar fruto. Você está no lugar certo nessa manhã. Você vai voltar a dar frutos. Você vai voltar a produzir sombra. Você vai voltar a ter raiz. Você está na casa do Pai. E aqui é abundância de comida. Aqui é abundância de alegria. Aqui é abundância de paz. João 3, e o versículo 30 diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso tem que ser constante na minha vida e na sua vida. Hoje dá-se muita importância para quantas curtidas precisa ter. Existe muita preocupação para você não ser cancelado. Tudo hoje está voltado aos interesses pessoais. Só que a palavra de Deus, ela nos confronta. Ele tem que aparecer. O Senhor tem que aparecer. Na minha vida, na sua vida, nas nossas redes sociais, no meu modo de andar, no meu modo de falar. Em tudo, as pessoas têm que ver Deus. O seu fruto tem que glorificar a Ele. O tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que você entrou nessa manhã aqui. Talvez você já só tenha os galhos. Talvez você já está quase sem folha, sem fruto. Já cortaram o seu tronco. Você só está com a raiz. Mas o Senhor diz nesta manhã: os justos crescerão como cedro. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para você voltar a crescer. Ele conta com você. Ele precisa de você. Você precisa voltar a dar frutos. Você não pode ser estéril. Você precisa voltar a dar frutos. Mas eu perdi uma pessoa querida da minha família. E isso me angustiou. Isso me travou. Eu estou com uma doença que tem me atrapalhado. Eu estou vivendo situações difíceis. Irmãos, você tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Deixa aquilo ali guardado. Entrega na mão do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, tu acharás. Você nem sabe porque você chegou aqui hoje. Não tinha plano nenhum, mas o Senhor te trouxe. Que Ele vai te fazer crescer. Já passaram até aquela serra elétrica, já cortaram já o tronco. Não tem mais jeito. Vamos fazer pastagem. Vamos colocar o gado agora. Vamos arrancar essa árvore aí. Vamos botar boi aqui. Vamos fazer pastagem. Esse daí já era. Cortamos o tronco, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Conseguimos destruir ele. Esqueceram. Você tem raiz. Você vai começar a brotar. Deus vai começar a te levantar novamente. Deus vai começar a te dar forças. Você vai começar a abraçar a rocha. Vai começar a brotar a seiva. E você vai crescer. Você vai crescer porque você é justo. E quem te justifica é o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Nós já estamos encerrando. Ele quer te renovar. Ele quer te tratar nesta manhã. Mas primeiro Ele quer te esconder. Ele precisa que você se apegue a Ele. Ele precisa que você abrace Ele. Para daí você começar a crescer. Para daí te levar para os bairros de Foz do Iguaçu. Para os lugares que ninguém está indo.
Ele precisa te levar para as nações. Ele precisa te levar para outras cidades. Ele precisa te levar para o presídio. Ele precisa te levar para os hospitais. Ele precisa te levar para os asilos. Ele precisa te levar para as bocas de fumo. Ele precisa te levar para as pessoas que estão desenganadas. Ele precisa te levar para aquelas pessoas que estão querendo se suicidar. Mas Ele precisa que você cresça para Ele te usar. Ele precisa que você volte a dar frutos. Ele conta com você. Se você está cansado, mergulhe, como a pastora Kelly falou. Mergulhe nesta manhã, como a corça. Mergulhe na presença dEle. Se entrega. Para de resistir. Se entrega a Ele. Abrace Ele, irmão. Não largue Ele por nada. Vão te oferecer outras coisas. Vão te falar, é melhor você ir para outro lugar do que ir para uma igreja. O que você vai fazer lá? Só cantar. Vão te oferecer outros pratos em vários lugares. Vão tentar te comprar. Só que você é justo. Você é cedro. Vão chegar em você e vão tentar te subornar. Como que acontece hoje? Vão querer fazer você sonegar imposto. Faz isso aqui, não vai dar nada não. Faz aquilo ali. Aqui na empresa todo mundo faz. Vamos fazer também. Vamos fazer. Mas eles precisam ler. Você precisa carregar aqui escrito: não estou à venda. Não estou à venda. Não se venda, irmão. Não fique compartilhando o que desagrada ao Senhor. Noé era um homem íntegro, reto, a palavra dele diz, a palavra do Senhor diz. Jó era um homem reto e íntegro. Pessoas que tinham caráter. Pessoas que não foram influenciadas. Pessoas que manteram a posição. Pessoas que cresceram, que permaneceram retas. Pessoas que tiveram raiz. E Deus tem olhado e tem procurado esses homens e essas mulheres. Que não se corrompem. Que enfrentam o pecado. Que confrontam o pecado. Mas isso daí era no Velho Testamento. Hoje não é mais pecado não. Isso aí foi na época do apóstolo Paulo. Olha, lá liberou. Naquele lugar lá liberou. A essência continua a mesma. Pode mudar, colocar a Bíblia em letra gigante, novas versões, o conteúdo é o mesmo. O dono é o mesmo, a palavra é a mesma. Pecado continua sendo pecado. Não mudou. Não liberou nada. Na minha não liberou nada ainda. É isso que você tem que carregar dentro de você. É isso que você tem que carregar o tempo até chegar na eternidade. Então não se venda. Não se proste ao sistema. Resista. Resista, seja resiliente. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. A obediência, ela vai te levar ao céu. Para você viver eternamente com Ele. Seja cedro nesta manhã. Tenha raiz. Tenha tronco. Tenha galhos. Tenha folhas. Tenha frutos. Porque o Senhor te escolheu para ser essa árvore. Não foi em vão que Davi comparou as nossas vidas com o cedro. Você possa crescer em todas as suas áreas. Que o Senhor possa te abençoar. Você seja uma pessoa próspera espiritualmente. Que sua família seja abençoada. A partir do momento que você ter esse posicionamento. Que o Senhor te visite. Que o Senhor te use. Em todos os momentos. Carregue isso dentro de você. Deus precisava falar isso com você. Abrace-me. Saia abraçado aqui de dentro.
sai abraçado com a rocha. Dá aquele abraço de urso, que não solta, segura e anda com ele. Se a rocha desviar para a esquerda, você vai junto. Se for para a direita, aonde ela movimentar, você segue. Segue a rocha, segue a nuvem, segue a palavra. Nós já estamos passando o nosso horário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, te dê uma semana abençoada. Abençoe o seu domingo, abençoe sua família. Deus se animou, Deus se alegrou com a sua vinda aqui nesta manhã. Não foi fácil, foi difícil, mas o Senhor conta com você. Ele precisa de você. Você é cedro. Você vai crescer, você vai encontrar dificuldades, mas o Senhor, Ele vai estar com você a todo momento, a todo instante. Vai ter situações que você não vai perceber, mas Ele vai estar junto com você, e Ele vai te dar o direcionamento. Deus vai te dar a sabedoria para você saber lidar com as situações difíceis, e dê frutos, porque Jesus mesmo disse em João 15: eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos, os galhos. Dê fruto. Você está ligado na videira nesta manhã, você está conectado nela, e ela está aqui nesta manhã. Jesus está aqui, nós já sentimos a presença dEle. Ele continua aqui, nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor.